Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós temos compartilhado esses dias, esse devocional maravilhoso do livro de Mateus. Tem algo no capítulo 6 ainda, que eu deixei para trás, achei muito interessante, relendo isso. Lá no verso 19 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde o ladrão escava e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Bom, é algo muito nítido que nós precisamos buscar aquilo que é do alto. Eu gosto muito de Colossenses 3 porque fala isso. Pensai nas coisas que são lá de cima, né? Medite naquilo que é do alto, viva conforme aquilo que é lá de cima, naquilo que é do alto, para que possamos então desfrutar dessas riquezas, dessas verdadeiras riquezas que são espirituais. E aqui é uma exortação para que possamos então guardar esses tesouros nos céus. O problema é que muitos de nós estamos com o nosso coração com nas coisas aqui da terra. É importante você ter uma boa vida, você ter os seus bens, você pode ter tudo isso, mas que o seu coração esteja primeiramente voltado para aquilo que é do Senhor. Por isso que quando nós olhamos ali no verso 33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca a justiça do reino, a graça de Deus, que é essa justiça, entender que Cristo se fez maldição no nosso lugar, é isso que vai nos tornar justos. Então, quando nós fazemos isso e vivemos com base nessa justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Mas hoje nós estamos aqui para falar do capítulo 7 e do capítulo 8. O capítulo 7 é o final do Sermão do Monte, então tem algumas coisas aqui muito importantes. Eu poderia gastar talvez aqui 1 ou 2 horas falando para você, mas como o alvo é um devocional rápido, no máximo 10 minutos, eu gostaria de mencionar o capítulo 7, a partir do verso 1, que fala sobre o julgar ao próximo. Olha o que diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa é a primeira parte que eu gostaria de mencionar. A segunda vem logo em seguida, que diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Bom, essa primeira parte fala sobre julgamento, sobre a forma como nós devemos julgar, vamos dizer assim, né? A Bíblia diz, primeiramente, não julgueis para que não sejais julgados. Mas antes de nós entendermos sobre o julgamento, nós precisamos entender o que não é um julgamento. E muitas pessoas pensam que jamais podem emitir opiniões sobre alguma coisa, exortar alguém, né? E elas pensam que isso é um tipo de julgamento. Mas veja, isso é um equívoco. É lógico que a palavra de Deus nos dá toda a liberdade para nós falarmos, darmos nossas opiniões, críticas ali que vão ser construtivas, fazermos exortações naquilo que é necessário que seja feito, né, de chamar atenção em alguma situação que nós vemos que não está devidamente alinhada com a palavra, né? Agora, tem algo que nós temos que ter muito cuidado com relação ao julgamento, né? E o Senhor fala isso lá em João 7:24, ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, o que é a reta justiça? A reta justiça é segundo Cristo julgou.
Cristo julgava sempre com um alvo de gerar mudança na vida da pessoa, mas com misericórdia, com graça, com amor. Então, um detalhe, nós não podemos julgar apenas segundo a aparência. Ah, mas eu acho que fulano é isso, fulano é aquilo, né? Não é importante a aparência. Nós temos que nos preocupar com a realidade. Então, esse é um princípio que nós temos que tomar muito cuidado quando formos fazer algum julgamento com relação a alguma atitude ou a alguma pessoa, né? Então, o Senhor espera que nós julguemos, mas que julguemos de forma correta, né? O próprio Jesus chamou muitas vezes os fariseus de hipócritas, com o alvo de levá-los a cair aquela carapuça, aquela ficha maligna que eles achavam que tinha, né? Aquela imagem de Jesus chamou os fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados, porque tinham uma aparência, mas não tinha realidade. Era totalmente o oposto do que nós acabamos de ler aqui em João 7:24. Então, o que nós temos que tomar cuidado é o seguinte, é para não termos a aparência sem a realidade. O problema é que muitos valorizam só a aparência, mas o principal é a realidade que nós temos em Deus. E essa realidade vem por meio dessa palavra de justiça, de graça. Amém? Então, é muito claro isso aqui na palavra de Deus. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado e precisamos ser cuidadosos é quando alguém nos procura para falar do problema de outro. Se alguém nos consulta, meus irmãos, a respeito de alguma outra pessoa, nós temos que avaliar alguns princípios, alguns pontos. E algumas coisas que nós precisamos avaliar essa pessoa tem alguma ligação com a outra? Ou seja, ela está falando aquilo ali para o bem dessa pessoa, ou ela está falando apenas porque deu na telha, né? Outra coisa, é uma consulta apenas para fofoca, apenas para falar algo do outro, para denegrir a imagem, né? É uma crítica que nem vai chegar na pessoa, né? Ou às vezes é apenas para humilhar, para uma coisa voltada ali para fofoca mesmo, não vai acrescentar em nada. Há alguma razão específica, plausível, que seja realmente verídico aquilo que a pessoa está procurando? Então, se a resposta a estas 3 perguntas forem satisfatórias, você pode então falar sobre o assunto com aquela pessoa. Se não, você simplesmente corta, fala para ela, olha, eu acho melhor você procurar a pessoa e resolver isso daí com ela, porque você nem tem contato com ela, você nem convive assim com ela e não podemos julgar dessa forma. Amém? Então temos que tomar muito cuidado com conversas paralelas, fofocas, para que isso não destrua os irmãos, não denigra a imagem uns dos outros. Amém? Outra coisa, quando nós julgamos, nós estamos atuando como juízes. E se você quer ser um juiz, seja um juiz misericordioso. Por quê? Porque um dia nós vamos comparecer diante do reto juiz. E lá nós vamos ser julgados na medida com que nós julgamos. Se você usa apenas de graça para com você e de justiça para com o outro, com certeza, naquele dia você vai ser julgado com base na justiça. Então é muito melhor, se você quer ser justo com alguém, seja com você e misericordioso com o próximo. Amém? Então, julgue, mas não seja crítico. É lógico, e nós ensinamos isso, existem críticas construtivas, mas qual que é o problema da crítica? É que muitas vezes a crítica, ela vem com o propósito apenas de mostrar a falha, mas não vem com o objetivo principal, que é como resolver essa falha, como resolver esse problema, como ter uma solução para isso. Então a crítica construtiva é aquela que vem seguida de um pensamento de resolução. Lá em Tiago 4,12, tem um texto que eu não poderia deixar de mencionar, que diz: um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Então precisamos tomar muito cuidado, porque não somos juízes dos nossos irmãos. O próprio Jesus é o juiz. Amém? E ele vai nos julgar com essa medida com que nós julgamos. Então o crítico sempre
ou na maioria das vezes, ele é um hipócrita. Por que ele é um hipócrita? Isso mesmo disse Jesus, porque os fariseus vinham e criticavam o que ele fazia, criticavam as questões ali a respeito dele, quando ele falava que era filho. E por que o crítico ele é um hipócrita, aqui baseado no texto? Porque ele consegue ver ele consegue ver um cisco no olho do irmão, mas não consegue ver a trave que está no seu próprio. Isso aqui nós chamamos de princípio da projeção, que é nós tendemos a ver no outro aquilo que não admitimos em nós mesmos. Vemos no outro o que já existe às vezes em nós mesmos. E vemos por quê? Porque já temos. Então, tome muito cuidado. Às vezes aquilo que você está criticando no seu irmão, você também pode ter isso. E Deus pode estar te dando a chance de você mudar primeiro em você. E para encerrar, o verso 6 diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Bom, obviamente aqui cães e porcos são pessoas. Agora, quem são as pessoas que se enquadram aqui entre cães e porcos? São aqueles, irmãos, que tentam nivelar sempre as coisas para baixo. Ou seja, é aquele que é preciso sujar o outro para que fique tudo igual. Entende? Por ter tanto pecado, eu quero que os outros também tenham. E aí isso se torna um problema muito grave, né? E as pessoas tornam-se críticas, ferinas por causa do orgulho, da inveja, né? Da falta de autoconhecimento, às vezes não conseguem ver a si próprios, preconceito, às vezes ideias preconcebidas a respeito de alguém, uma teologia torta, né? Às vezes de achar que por algo que está dando errado na vida de uma pessoa é porque ela é errada, ela é pecadora, como foi o caso dos bárbaros ali com Paulo, né? Que o navio naufragou, ele não morreu, foi salvo, foi para a praia, uma víbora mordeu ele, eles falaram: esse aí deve ser pecador demais, foi salvo do mar, mas Deus não deixa viver, né? Então, julgando, às vezes por causa da aparência, e às vezes por falta de amor. 1 Pedro 4,8 diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O que vai vencer a crítica, o problema, o defeito do outro, é o quanto você o ama. Se você não é capaz de viver com alguém, de conviver junto com ela, é porque você não ama essa pessoa. Quando você ama, você está disposto, mesmo na multidão de pecados, situações ruins, você consegue então amar e olhar com olhos de fé. Então, os cães e porcos aqui são esses. São aqueles que conhecem o Evangelho, mas infelizmente não são salvos. Ou seja, eles possuem e até conhecem a doutrina, conhecem a palavra, mas não possuem realidade alguma. Então temos que tomar muito cuidado com isso, para que não sejamos porcos. E as pérolas aqui são as nossas experiências espirituais, aquilo que nós temos a compartilhar de bom, de fé, de graça. Então temos que tomar cuidado com isso, para não julgarmos, porque com a medida com que nós julgamos, nós seremos julgados. Amém? Como o nosso nosso vídeo hoje foi um pouco mais extenso, amanhã eu vou fazer uma breve citação também do capítulo 8. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, tenha um ótimo dia.